Quem é você? De fato e de verdade, quem é você? Qual é a sua verdade? Onde está a sua verdade? O que você tem dentro de você? Lá no seu mais íntimo da vida, da existência. A sua vida, ela é norteada pelo quê? O que a gente vê é resultado do quê? Eu tinha um amigo que dizia algo que eu trago para a minha vida e quem me conhece mais de perto me ouve repetindo isso inúmeras vezes, inúmeras vezes. Eu adoro essa frase. Carlos Alberto. Ninguém dá o que não tem, a gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem. Ninguém dá o que não tem, a gente só dá o que tem. Na perspectiva da psicanálise, existe algo que se chama inconsciente e é isso que, de alguma forma, orienta a nossa vida, faz com que a gente se comporte da maneira como a gente se comporta. E, na maioria das vezes, sem sequer saber por que a gente está se comportando daquela maneira. Somos muito mais regidos e orientados e guiados pelo nosso inconsciente do que por qualquer outra coisa. Na perspectiva da filosofia, talvez a gente chamasse isso de essência. Qual é a sua essência? Já parou para pensar nisso? Qual é a sua essência? Aquilo que você tem lá dentro e que interfere na maneira como você vive a vida? O texto que a gente acabou de ler, irmãs e irmãos, é um texto que fala de hipocrisia. Os religiosos, os fariseus, os escribas, no tempo de Jesus, eram pessoas extremamente hipócritas. Extremamente hipócritas. Eles acreditavam piamente que cumprir a lei de forma minuciosa era o que agradava a Deus. Então eles estavam preocupados o tempo todo com os ritos, com a tradição. Eles eram extremamente legalistas. Via de regra, estavam muito preocupados com a falha, mas a falha do outro, e não com a falha deles mesmos. E passavam o tempo todo tomando conta da vida das pessoas e cobrando as pessoas e apontando os erros, as falhas, os defeitos das pessoas. Era doentio, essa religiosidade era uma religiosidade doentia. Para vocês terem ideia, existiam 613 preceitos que as pessoas tinham que cumprir. Alguns desses preceitos estavam na lei propriamente, na Torá. A maioria deles não. Tinha a ver com as interpretações dos líderes religiosos, as interpretações dos rabinos. E eles passavam o tempo todo tomando conta da vida dos outros. Conhece gente assim? Você é assim? Obviamente, eles se encontram com Jesus e os discípulos de Jesus
vão se alimentar e não lavam as mãos. Provavelmente estavam com fome, muita fome, não observaram esse preceito, não lavaram as mãos e começaram a comer. E aí os fariseus rapidamente apontam a falha dos discípulos de Jesus. É claro que a gente sabe que, higienicamente, é importante a gente lavar as nossas mãos antes da gente se alimentar. Mas essa não era a questão aqui. Ninguém aqui estava preocupado com a saúde dos discípulos. Ninguém aqui estava preocupado se eles iriam ficar doentes ou não. Não era essa a preocupação. A preocupação era o cumprimento de um preceito da tradição religiosa. Isso era o que valia, era o mais importante. E assim eles começam a avaliar a vida dos discípulos de Jesus. E aí então, o Senhor Jesus, diante desse cenário, chamará esses fariseus e esses escribas de hipócritas. Ele cita lá, no verso 6, você pode acompanhar comigo, o texto diz, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías, ele cita o profeta Isaías, a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eram exímios religiosos, mas o coração deles estava distante de Deus. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Na antropologia bíblica, o coração é onde a gente carrega a nossa essência. Então, hoje, como ocidentais, a gente tem o coração como lugar do sentimento, e a mente como lugar da decisão, o centro da decisão. Na antropologia bíblica era diferente. Então, a gente diz que é um andar abaixo. O judeu, ele pensa com o coração e ele sente com as suas entranhas. Então, o coração era o centro da decisão. É ali que estava a essência da pessoa. O texto vai dizer, o povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando a gente se depara com um texto como esse, é comum, é por demais comum a gente começar a olhar para o lado e começar a procurar no outro a falha do outro. E começar a tentar identificar, olhando para o texto e olhando para as pessoas, quais são as pessoas que se parecem com esses aqui religiosos, com esses fariseus e com esses escribas. É muito comum a gente fazer isso. Por isso que ainda há pouco eu perguntei, conhece gente assim? E logo eu disse, você é assim? E aí eu queria propor um exercício aqui, nessa manhã. Que você não pense na vida de ninguém, que você não olhe para o lado, que você não se lembre de ninguém, mas entenda que esse texto aqui fala comigo e com você. É para mim e é para você. E aí a pergunta é, será que a gente, em dados momentos da nossa vida, se comporta exatamente como esses religiosos aqui? Será que em dados momentos da nossa caminhada não somos nós, esses fariseus aqui, esses doutores da lei aqui? Será? Essa gente tinha muita facilidade de encontrar o problema na vida do outro, mas tinha uma dificuldade absurda
de olhar para dentro de si. E o convite que eu faço hoje, nesta manhã, é que a gente olhe para dentro da gente. Que a gente olhe para dentro da gente. Eu queria destacar aqui algumas lições que o texto aponta para nós. A primeira delas é: tenha a coragem de buscar se enxergar. Tem uma música do Cazuza que ele diz assim: eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Conhece essa música? Queria que você fizesse o contrário. Que você tenha a coragem de se olhar no espelho. Que você tenha a coragem de fazer esse exercício, olhar para dentro de si. Porque a gente veste muitas máscaras na nossa vida, muitas personas. E como somos, por vezes, mascarados. A gente veste muitas máscaras para que a gente possa cumprir os nossos papéis sociais. E às vezes a gente coloca tantas máscaras na gente que a gente se perde da gente mesmo, como disse a reverenda Silvana. A gente não consegue se enxergar. Pecado não tem a ver com moralidade. O que o Evangelho propõe, o que o Reino de Deus propõe, tem a ver com o que a gente tem dentro da gente. Não é com aquilo que é externo, é exterior. Tem a ver com a nossa essência, com uma transformação que é de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí, para que a gente possa avançar, evoluir, a gente precisa ter a coragem de olhar para a gente. O que é, talvez, um dos mais difíceis exercícios. Se não for o mais difícil exercício. Se olhar no espelho é algo extremamente difícil. A não ser que seja para achar a gente bonito. Tem gente que tem um ego tão inflado, que ele só consegue ver beleza. E sem medo de errar, à luz do Evangelho, à luz da Escritura, baixa a bola. Baixa a bola que você não é bonito como você acha. Baixa a bola porque você não é essa pessoa tão boazinha como você acha. Baixa a bola. Preciso ter coragem. Essa é a primeira lição. Coragem para nos enxergarmos. Coragem para percebermos quem somos de fato. Qual é a nossa verdade. Qual é a nossa essência. Porque a gente pode enganar todo mundo. Mas aprenda uma coisa. A Deus a gente não engana. A gente pode enganar todo mundo. As pessoas podem até acreditar que você é boa gente. Mas a Deus a gente não engana. E como diz uma irmã aqui da igreja, tem gente de alma feia. E a gente tem que ter coragem de olhar no espelho e perceber que em dados momentos somos nós essa gente de alma feia. Senão a gente fica aqui que nem os fariseus e os escribas, honrando a Deus com os lábios, mas podre por dentro. Podre por dentro. Essa é a primeira lição. A segunda lição que a gente apreende aqui dessa narrativa do Evangelho é que não apenas a gente precisa ter coragem, mas a gente precisa reconhecer que sem Deus a gente não vai conseguir chegar
onde a gente precisa chegar. Sem Deus, sem a ajuda de Deus, a gente não consegue descobrir quem somos de fato. João Calvino, teólogo lá do século XVI, lá nas Institutas da Religião Cristã, ele dizia o seguinte: o conhecimento de Deus gera conhecimento de nós mesmos, o autoconhecimento gera conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me autoconheço. Quanto mais eu me autoconheço, mais eu tenho a possibilidade de conhecer a Deus. O Senhor foi quem disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E essa é a segunda lição que eu queria destacar. Você precisa reconhecer que você é um pecador. Todos nós somos. E que nós não temos condições de, a partir de nós mesmos, nos enxergarmos de fato e de verdade. Por um lado, é preciso ter coragem. Sim. Por um outro, é preciso ter humildade. Humildade. Somos humanos. Você sabe onde é que vem a palavra humano? Vem de humus. Terra. É terra. Tem gente que vive lá, né? O ego é tão inflado que o sujeito vive lá nas nuvens, né? Mas nós somos terra. Humano tem a ver com terra. É preciso ter humildade. A gente é humilde quando a gente sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai. E mais do que isso, a gente sabe que sem Deus a gente não tem condição de fazer esse movimento. Por isso que na perspectiva da nossa teologia, não somos nós que nos convertemos. É sempre Deus quem nos converte. Ou você acha que você vai acordar um belo dia e você, por si só, vai mudar a sua trajetória, a sua vida e vai se tornar uma pessoa melhor. Isso nunca acontece. É sempre Deus quem opera. É Deus operando que faz com que a gente se transforme. E às vezes, em alguns momentos, isso nada tem a ver com religião. Eu diria que quase nunca tem a ver com religião. Há um teólogo católico, ele vai falar exatamente sobre isso. Karl Rahner. Ele vai dizer que o conceito que ele cunha é o do cristão anônimo. Cristão anônimo. O sujeito não está na igreja, ele não se declara cristão, ele não é religioso, mas o Espírito Santo de Deus opera na vida dele, ele é mais cristão do que muitos que estão na igreja. Estou dizendo aqui que você não tem que vir à igreja, tá? Não estou falando contra a igreja. O que eu estou dizendo é que estar na igreja não significa que você é de fato um cristão. O que fará de você um verdadeiro cristão é a operação de Deus na sua vida. É o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, transformando a sua história, regenerando você, atuando na sua vida, para que você se torne uma pessoa não de alma feia, mas de alma bonita. Não por sua causa, mas porque Deus assim quis. Não porque você fez alguma coisa sozinho, mas porque Deus operou em você. É por isso que a palavra de Deus diz que fé é um dom de Deus, para que ninguém se glorie disso. Porque senão você fica achando que você deu um passo na direção de Deus porque você é melhor do que os outros. Quando na realidade é sempre Deus que dá passos na nossa direção. E se a gente não compreender isso, a gente nunca vai passar por uma regeneração e a gente nunca vai se tornar uma pessoa melhor. A gente vai ser sempre uma pessoa hipócrita.
Mas eu queria destacar uma terceira lição. Por um lado, é preciso ter coragem. Em segundo lugar, é preciso buscar a Deus, viver uma espiritualidade saudável, honesta diante de Deus, para que a gente possa conhecer a Deus, se autoconhecer e vice-versa. Mas eu queria destacar uma terceira verdade. Não existe a menor possibilidade disto ser evidenciado na nossa vida sem que a gente tenha o fruto disso na vida do outro. Na vida do outro. A única forma de nós evidenciarmos que somos de fato regenerados, estamos num processo de regeneração e Deus está agindo na nossa vida, a única maneira da gente evidenciar isso é olhando para o como nós nos relacionamos com o outro. Com o outro. Não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Não existe amor a Deus sem amor ao nosso semelhante. Não existe amor a Deus sem uma ação concreta, real e verdadeira na vida das pessoas que passam pela nossa história. E aí a pergunta ácida, que é ácida mesmo, é: se eu perguntasse para as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, de preferência aquelas que convivem mais, porque são as que mais te conhecem, se eu perguntasse para essas pessoas quem é você, qual seria a resposta delas? Por que nós marcamos a vida das pessoas e somos marcados por elas? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos disso. A grande pergunta é: quais as marcas a gente deixou e tem deixado na vida das pessoas? Quais são essas marcas? E aí não é para olhar para ninguém, não, é para olhar para você. Quais são as suas marcas na vida das pessoas que estão mais próximas de você e das que não estão tão próximas? Como é que você tem marcado a vida das pessoas? Qual é o seu legado? Legado é uma palavra da moda. Qual é o seu legado? Você é bênção na vida das pessoas? Você faz bem a elas? Se eu perguntar aqui para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu primo, para a sua prima, para os seus amigos do trabalho, se eles percebem o seu amor por eles, eles responderiam que sim ou que não? Qual seria a resposta? Porque, volto a dizer, não existe a menor possibilidade de nós evidenciarmos o nosso amor a Deus sem que isto se traduza no nosso amor ao próximo, ao semelhante, àqueles que estão próximos e distantes de nós. Não existe. Não tem amor a Deus que não passe pelo amor ao próximo. O que você tem feito na vida das pessoas? Quais as marcas você tem deixado na vida das pessoas? Você é bênção ou você é maldição na vida das pessoas? Elas querem você por perto?
ou em alguns momentos elas querem distância de você porque você faz mal a elas? Pensa nisso. Às vezes eu fico pensando assim, a gente precisa, em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa nos curar de nós mesmos. A gente precisa disso. Às vezes a gente quer curar o outro, quer curar o mundo, quer resolver o problema do outro, do mundo, mas se esquece de que a gente precisa, na realidade, é de cura para a gente. A gente precisa se curar de nós mesmos. De nós mesmos. Porque, como diz o Evangelho, o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Essa é a tese do Evangelho e é assim que a gente quer terminar. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, é o que está dentro de você. O que é que você tem dentro de você? Qual é a sua essência? Qual é a sua verdade? Se eu pegar um pouco do que tem dentro de você e der uma mexida, você morre. Se eu espalhar o que tem dentro de você, o teu corpo morre porque você vai ficar todo contaminado com esse negócio ruim que você tem lá dentro? O que você tem dentro de você? Será que não está na hora de nós nos curarmos de nós mesmos? Alguém aqui conhece uma compositora nordestina chamada Flaira Ferro? Conhece? Paulo, me ajuda aqui, por favor. A gente vai ouvir uma canção dessa compositora e eu queria que você pensasse, se você quiser fechar os seus olhos, pode, você pensasse nessa canção, na letra dessa canção, que é uma canção que muito fala ao meu coração e eu espero que fale ao seu também.
Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, 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 despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura existe, não sei, só sei que a busco, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Talvez o que a gente precise é exatamente disso. A gente precise de uma cura interior. E é fato, é verdade que isso não é fácil, é um grande desafio. Mas se a gente abrir o nosso coração e permitir que Deus esteja dentro do nosso coração, certamente a gente há de se tornar uma pessoa melhor. O que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Para sair coisa boa, tem que ter coisa boa lá dentro. Para a gente poder ser, de fato, de verdade, um cristão nesse mundão, a gente precisa ter Jesus Cristo dentro do nosso coração. Que assim Deus nos ajude, que assim Deus nos abençoe. Amém.